Bom dia a todos os alunos, espero que estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro, né? Nossa aula de hoje, onde nós vamos trabalhar com medidas, tudo bem? Vamos rever aí, através de atividades, alguns aspectos de transformações de medidas que foram colocadas nas aulas anteriores, as aulas do professor Anderson. Então hoje nós vamos só fazer uma revisada desse conteúdo através de atividades. Então vamos lá. Para começar a nossa aula, a gente tem que ver a habilidade 14. Medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, utilizando unidades de medida padronizadas, mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. Não é isso? Sempre valorizando os conhecimentos que nós adquirimos nos locais de estudo e nos locais onde nós estamos, né? Então nós temos o seguinte: para melhorar esse estudo, vamos precisar aí o nosso foco dentro da habilidade 14.6, que é resolver problemas envolvendo conversão entre as unidades de medida, tonelada, quilograma e grama. Então nós vamos fazer as nossas atividades relacionando as ideias que nós conseguimos absorver nas últimas aulas e em todo esse período de estudo, né? Desde os anos iniciais até o 5º ano. Então vamos lá. Ora, nosso estudo vai ser feito relembrando aí a ideia de medida de massa, né? Então, quando você fala de medida de massa, geralmente algo surge na sua cabeça a respeito de peso, né? Falou em medida de massa, você vai logo imaginar peso. E a medida que vem diretamente, aliás, a medida não, as medidas que vêm diretamente junto com esse pensamento seriam a ideia de quilograma e a ideia de grama, representando assim medida de massa. Eu coloquei aí o quilograma em destaque, porque é algo que é comum no nosso cotidiano, né? Compras, que geralmente a gente faz no comércio, supermercado, ou algo que requer medir a massa de algum objeto, de alguma substância. Então a gente utiliza logo o quilo, né? A ideia é que você pergunte logo, você vai comprar, quanto é o quilo de, né? Quantos quilos você comprou? Então, essa relação do quilo com a unidade de medida quilograma é, na verdade, uma forma de representar essa ideia de medida. Não podendo esquecer que tem medidas que estão bem próximas dela, que seria, aí, no caso, o grama, né? Mas vamos lá, continuando. Então, quando se falar em medida de massa, as ideias já surgem em relação a peso e a quilograma. Então, vamos lá. Pronto. Partindo desse ponto, nós vamos colocar aqui as unidades de medida, né? Já que nós vamos fazer uma revisão aqui do que foi colocado durante a semana, a partir dessas unidades. Vou começar aqui colocando quilograma, logo em seguida vem o hectograma, decagrama e grama. Medidas menores ainda, decigrama, centigrama e miligrama. Dessas unidades de medida, nós podemos observar, tem algumas que nós trabalhamos no nosso cotidiano com mais frequência, né? Nós vemos elas com mais frequência. Você chega no comércio, chega no supermercado e já nas placas você já vai na seção de frutas e aí lá você vê o nome da fruta, o preço da fruta e o preço apresenta lá, preço por kg, que seria o quê? Quilograma, ou então por G, que seria o quê? O grama. Então essas unidades de medida estão presentes no nosso cotidiano, já estamos habituados a vê-las. Então vamos lá. Ora, essas unidades que estão mais presentes, o quilograma e o grama, nós vamos fazer a seguinte relação. Nós vamos fazer a conversão de quilograma para grama e de grama para quilograma. Lembrando o seguinte, quando eu for fazer a conversão de quilograma ou transformar
colocar assim, de maneira mais simples. Quando eu for transformar de quilograma para grama, a ideia é que eu lembre que ocorreu o deslocamento de uma, duas, três casas, do hectograma, decagrama até chegar em grama. Não é isso? Então, ó, cada deslocamento desse, ele equivale a 10 vezes. Então, se ocorreu 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil. Então, isso ocorreu 1000 vezes. Então, eu posso afirmar que o quilograma, ele é 1000 vezes maior do que o grama. Então, quando eu for fazer essa conversão, eu vou ter aqui, ó, 1000 vezes maior. Então, eu posso afirmar que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Aí essa ideia, ó, tem que ficar aqui. Você vai ficar lembrando dela sempre. Nós vamos usar a partir de agora para desenvolver nossas atividades. Então, vamos lá. Continuando, se eu consigo transformar de quilograma para grama, eu posso fazer o inverso, de grama para quilograma. Olha aí, ó. Vamos transformar agora de grama para quilograma, da medida menor para maior. Quando isso acontecer, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir esse valor, no caso, né? Então, nós vamos dividir. Se para transformar da medida maior para menor, nós multiplicamos por 1000, para transformar da menor para maior, nós vamos dividir. Então, nós vamos dividir por 1000. Aí eu faço a seguinte relação. Ora, 1000 gramas, né, corresponde a quantos quilogramas? Então, 1000 dividido por 1000 vai dar exatamente 1. Então, 1 quilograma. Olha aí. E essa relação eu vou guardar também. 1000 gramas correspondem a 1 quilograma. Vamos lá. Ora, outra ideia que nós devemos guardar bem é a de que existem medidas maiores do que o quilograma, que nós chamamos de tonelada. Então, a tonelada é uma unidade de medida maior do que o quilograma. Ela é exatamente 1000 vezes maior do que o quilograma. Então, nós podemos fazer a conversão da seguinte forma. Nós podemos transformar de tonelada para quilograma e de quilograma para tonelada. Ora, uma tonelada eu posso afirmar, já que ela é 1000 vezes maior do que o quilograma, uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. E 1000 quilogramas corresponde a 1 tonelada. Então, nós temos aí, ó, quando eu for transformar da unidade maior para menor, eu vou multiplicar por 1000 e da menor para maior eu vou dividir por 1000, viu? Só dividir aqui por 1000 porque tonelada é 1000 vezes maior do que o metro e 1000 vezes, o quilograma é 1000 vezes menor do que a tonelada, né? A gente falando assim cria uma confusão, né, na cabeça, mas a gente vai guardando as informações. 1 tonelada, 1000 quilogramas. 1 quilograma, 1000 gramas. E vamos lá. Ora, partindo dessa ideia, eu tenho que perceber outra coisa que eu não podia deixar de falar. A relação de eu ter 1 quilograma correspondente a 1000 gramas, e se eu quiser determinar meio quilo, a metade, ora, meio quilo vai ser representado aí. Eu posso representar, ó, meio quilo por 1 meio, seria a fração. Eu posso representar também, ó, por 5 décimos, não é isso? Por 50 centésimos e por 500 milésimos. Então, ó, todos eles aqui vão representar a metade. Quando eu chegar a essa metade, a metade de 1 quilo corresponde a 500 gramas. Então, meio quilo, 500 gramas, é 5 décimos do quilograma. É meio quilo, 500 gramas, 50 centésimos, também é meio quilo, e 500 milésimos, meio quilo. Vamos guardar essa outra informação aí. Vamos lá. Nada melhor do que praticar para a gente aprender. Então, chegou o momento, praticando se aprende. Para isso, vamos realizar aqui algumas atividades para a gente poder desenvolver essas ideias que foram colocadas durante a semana, no período todo de estudo de vocês, nesse momento. Então, vamos lá. Começamos da seguinte forma. Ora,
Primeira situação, na questão 1. Qual o peso do menino? Observe que nós temos um menino aqui do lado e ele está numa balança, viu? Apresentam aqui na letra A 23 gramas, 230 gramas, 23 quilogramas e 230 quilogramas. A ideia é que eu marque a opção que corresponde, se aproxima, na verdade, ao peso desse menino. Então, geralmente quando você não consegue fazer a diferença dessas unidades de medida e ter a noção da quantidade que corresponde até uma delas, né, 23 gramas, né? Quanto será 23 gramas? Qual o objeto que corresponde a 23 gramas? Né? Será que esse computador, será que essa bancada corresponde a 23 gramas? Será que uma frutinha, uma acerola, uma manga, uma melancia? Então, quando eu não consigo fazer essa relação, fica difícil para entender e chegar à nossa resposta correta. Viu? Então, para a gente não marcar com incerteza, eu coloquei o seguinte, eu coloquei alguns elementos que se aproximam desse valor, dessa massa, ok? Que correspondem ao mais próximo desse peso. Inicialmente, eu coloquei aqui uma colherzinha para adoçar o café, colher de açúcar, viu? Essa colher de açúcar, ela se aproxima aí, ela tem aproximadamente 23 gramas. Para você ver que a quantidade 23, viu, é pequena, 23 gramas. Nós temos o seguinte, 230 gramas. 230 gramas, algo que eu encontrei que seria mais próximo aqui de 230 gramas é a metade de um abacate. Está mais próximo de 230 gramas. Então, podemos perceber que na letra A e na B são medidas pequenas, né? Não correspondem aí ao peso do garotinho. Sobraram duas. Então, letra A e B pode esquecer. Na letra C eu tenho 23 quilogramas e 230 quilogramas. Imaginem só, vamos começar pela unidade maior. Eu coloquei aqui esse eletrodoméstico, que é uma geladeira, e o peso dele se aproxima a mais ou menos 100 quilogramas. Para me ter 230 quilogramas, eu vou precisar de mais ou menos 2 geladeiras. Para ver como 230 quilogramas é uma quantidade até grande de peso, né? Então, o mais próximo aí da nossa resposta seria 23 quilogramas. Então, o garotinho aí pesa 23 quilogramas, aproximadamente. Então, está aí respondida a questão 1. Vamos lá para a questão 2. Em um pacote há 300 balas, olha aí, 300 balas, e cada uma pesa 5 gramas. Quanto pesa o pacote em quilos? Ora, nós temos aí a opção de 1.500 quilogramas, 150 quilogramas, 15 quilogramas e 1 inteiro e 5 décimos do quilograma, 1,5 quilogramas, ok? Então, nós temos aí, pronto. A primeira ideia é eu perceber que nós temos 2 unidades de medida diferentes, grama, e ele quer a resposta em quilograma. Então, nós temos que deixar uma única unidade de medida. Então, nós já temos que fazer, que converter aí as unidades de medida. Vamos converter para quem? Já que a resposta aqui é em quilograma, vamos converter para quilograma. Olha aqui a nossa ideia, para começar. Então, vamos transformar aqui vamos calcular, na verdade, a quantidade de gramas que corresponde às 300 balas. Então, basta que eu pegue as 300 balas e multiplique pela quantidade de gramas que cada uma tem. Então, nós temos aqui, 300 vezes 5. Vamos multiplicar aqui, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0 e 5 vezes 3 dá 15. Colocar aqui 5 centenas e uma unidade de milhar. Está aí, 1.500. 1.500, se você chegar a esse resultado, inicialmente você pode olhar para as respostas, vou marcar aqui a letra A, olha, vou marcar aqui a letra A, tem 1.500, viu? Só não esqueça de observar a unidade de medida, 1.500 gramas que nós encontramos. Então, letra A você já pode esquecer. Não vai ser 1.500 gramas.
Pronto, temos 1.500 gramas, agora temos que transformar para quilograma. Vamos transformar. Como é que nós vamos fazer isso? Lembrando lá da nossa ideia que 1.000 gramas corresponde a 1 quilograma. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos levar em conta aqui que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Então, que tal a gente decompor aqui esse 1.500 gramas? Vamos decompor aqui, ó, 1.500 gramas. 1.500 gramas são 1.000 gramas mais 500 gramas. Olha só aqui, ó, 1.000 gramas, nós já temos 1 quilo. 1.000 gramas, nós já temos 1 quilo. Mais 500 gramas. 500 gramas corresponde ao quê de 1.000 gramas? Percebam que corresponde à metade. 500 é a metade de 1.000. Então, nós temos aí, ó, meio quilo. Exatamente meio quilo. Então, 1 quilo mais 500 gramas. Ó, a letra C, nós temos 150 quilogramas. Nossa resposta, nós já identificamos que eu tenho 1,5 kg. Então, não pode ser 150. Na letra C, ele tem 15, mais de 1 kg. Então, a letra C também não poderia ser. E nós teríamos aí como resposta 1,5 kg. 1 inteiro e 5 décimos do quilograma, ou 1,5 kg. Então, resposta correta, letra D, 1,5 kg, 1,5 kg. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando que foi necessário transformar de grama para quilograma para chegarmos à nossa resposta. Próximo. Questão 3. Na questão 3, ele diz o seguinte, leia o trecho da reportagem e marque quantos quilogramas pesa o elefante africano. O início diz o seguinte, o elefante africano Loxodonta, o macho de uma das espécies de Loxodonta, o elefante da savana, atinge em média 3,2 metros de altura e pesa 6 toneladas. Veja só, ora, ele quer que a gente marque quantos quilogramas pesa esse elefante africano. Ora, se nós temos a unidade de medida em toneladas e a resposta está em quilograma, basta que a gente transforme de quilograma para, ou de tonelada para quilograma. Olha aí. Então, vamos lá. O que é que nós temos que lembrar? 1 tonelada, professor, corresponde a 1.000 quilogramas. Pronto, então basta fazer a relação. Se eu tivesse aí, ó, 2 toneladas, 2.000 quilogramas. 3 toneladas, 3.000 quilogramas. E aí, ó, se tornaria equivalente até chegar ao resultado. Mas vamos melhorar o nosso cálculo. Vamos pegar aqui, ó, as 1.000 quilogramas, que corresponde a 1 tonelada, e calcular pela quantidade de toneladas que tem o elefante, ou seja, vamos realizar aí uma multiplicação e encontrar o nosso produto para chegar à nossa resposta. Então, vamos lá. Ora, temos o seguinte, multiplicando, 6 vezes 0. 6 vezes 0 é igual a 0. 6 vezes 0 é igual a 0. 6 vezes 0 é igual a 0 e vamos multiplicar a unidade de milhar. 6 vezes 1, 6. Então, ó, 6.000. Já temos uma resposta ali que corresponde, né? Falta só colocar a unidade de medida. Então, 6 toneladas corresponde a 6.000 quilogramas. Resposta correta, letra D. Novamente, fizemos aí uma transformação nas unidades de medida, uma conversão. Então, vamos lá para a questão 4. Na questão 4, nós temos o seguinte, para fazer uma receita para a festa junina de sua escola, Marília precisa de 1 quilograma de milho. Ao tirar o pacote de milho do armário, vê que ela tem apenas 625 gramas. De quantos gramas de milho ela ainda precisa para fazer a receita? Ora, a ideia aí é que nós possamos perceber que, ó, 1 quilo tem que ser transformado em gramas. Então, eu lembro lá da nossa relação. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Observem só. Então, vamos pegar aqui as 1.000 gramas, não é isso?
Vamos pegar aí essas 1.000 gramas e vamos subtrair exatamente de 625. Ora, quando eu for subtrair, eu observo o seguinte, ó, né? Nós temos aqui unidade, temos dezena, centena e temos unidade de milhar. Quando eu for subtrair 0 menos 5, será que eu posso retirar 0 de 5? Não posso, né? Então, eu tenho que desagrupar a ordem imediatamente superior, que seria aí no caso, ó, seria no caso a unidade de milhar. Então, vou retirar uma unidade de milhar, ficam 0, vão 10 centenas. Retiro uma centena, ficam 9 centenas e vão 10 dezenas. Retiro uma dezena, ficam 9 dezenas e vão 10 unidades. Pronto, agora eu tenho aí 10 maior do que 5. E 10 menos 5 é igual a 5. 9 menos 2 é igual a 7. Ó, o 7 já está até aí, né? Se antecipou. Nós temos aqui 9 menos 6 dá 3. E aí nós temos o valor correspondente a 375. Então, a pergunta é, de quantos gramas de milho ela ainda precisa para fazer a receita? Ela precisa de 300 gramas de milho. Olha aí, ó, ela vai precisar de 375 gramas de milho. Então, vamos lá, resposta correta, letra A. Então, nós transformamos de quilograma para grama e efetuamos a subtração, exatamente porque nós iríamos precisar de unidades de medidas iguais. Fiquem atentos, ok? Então, vamos lá. Temos o seguinte, na questão 5. A questão 5, ela diz o seguinte, em um vaso cabem 3 quilogramas de terra. Quantos sacos de 500 gramas de terra devo comprar para encher este vaso? Nós temos aqui o vaso e temos aqui, ó, o saco. Nós temos aqui o saco com 500 gramas. E, ó, 500 gramas eu já posso perceber que corresponde a meio quilo. Então, eu já vou, ó, buscando essas ideias no que nós aprendemos. Então, ó, 500 gramas já tenho que perceber que corresponde a meio quilograma. Então, nós temos aí meio quilograma. Dentro do vaso cabem 3 quilogramas. Então, nós temos que buscar comprar a quantidade de sacos que correspondam a 3 quilogramas, que correspondem a 3.000 gramas. Então, vamos lá. Ó, eu observo o seguinte, vamos usar o saco, né? Nós temos aqui, ó, 500 gramas, meio quilo, mais 500 gramas, meio quilo. 500 gramas mais 500 gramas correspondem a 1.000 gramas. E, ó, 1.000 gramas é igual ao quê? 1.000 gramas é igual a 1 quilograma. Tá aí. Com 2 sacos já temos 1 quilograma. Vou pegar mais 500 gramas, mais 500 gramas. Meio quilo mais meio quilo, 1 quilograma. Não é isso? 500 mais 500, 1.000 gramas, que corresponde a mais 1 quilograma. Então, ó, com 4 sacos, eu tenho agora 2 quilos. Vamos lá. Vamos colocar mais 500 gramas, mais 500 gramas, meio quilo mais meio quilo, já correspondem a mais 1 quilo. Então, eu tenho aí agora mais 1 quilo. Com 3 quilos, olha aí, ó, com 3 quilos de terra, eu posso obter esses 3 quilos comprando quantos sacos? Ó, nós vamos comprar aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 sacos serão necessários para encher o nosso vaso. Tá ok? Então, vamos lá. Resposta correta, letra A, 6. Aqui é uma das estratégias. Aí você poderia fazer outra. Professor, eu somei, fui somando, até chegar a 3.000 gramas, que correspondem a 3 quilogramas. É outra estratégia. Né? Professor, eu multipliquei, fui multiplicando,
até chegar. Então, são inúmeras as estratégias que vocês podem usar para chegar à resposta. Então, vamos lá. Temos a questão de número 6. Na festa de Arthur, foram usados 5 kg de salsicha, 7 kg de molho de tomate e 6 kg de carne moída para o preparo de cachorro-quente. Quantos gramas de ingredientes foram usados no preparo deste prato? Observe que os ingredientes eles foram contabilizados aí utilizando quilogramas, né? Então, a unidade de medida de massa usada foi o quilograma, mas ele quer a resposta em gramas. Então, basta transformar os 5 quilos de salsicha em gramas, 7 quilogramas de molho de tomate em gramas e 6 quilogramas de carne moída em gramas. Vamos lá, ó. Determinamos que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, que 5 quilos de salsicha vezes 1.000 gramas é igual a 5.000 gramas, 7 quilos de molho de tomate vezes 1.000 gramas, 7 a quantidade vezes 1.000, 7.000, então está aí 7.000 gramas, e 6 vezes 1.000, que seria a quantidade de carne moída, 6 vezes 1.000, 6.000. Transformamos todos os ingredientes agora com massa correspondente a grama. O seu peso agora está em grama. Basta que a gente some para saber quantos gramas de ingrediente foram utilizados. Então, vamos somar. Somamos a partir das unidades. 0 mais 0 mais 0 dá 0, não é isso? 0 mais 0 mais 0 e 0 mais 0 mais 0. Somamos agora a unidade de milhar. 5 mais 7, 12. 12 mais 6, 18. Então, nós temos aí, ó, 18.000 gramas. Então, ó, como resposta, nós temos a letra D, 18.000 gramas. Viu? Fizemos novamente essa conversão nas unidades de medida para determinar qual seria a unidade que foi questionada na pergunta. E chegamos à resposta de 18.000 gramas. Ok? Então, ó, como eu disse, essa é mais uma das estratégias inúmeras que nós podemos utilizar e vocês podem utilizar também para chegar à resposta. Chegamos ao fim de mais uma aula. Vou deixando um forte abraço em todos, né? E agradecer e até a nossa próxima aula. Fiquem bem!